Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Fabrício mais uma vez na área. Venho para passar mais uma dica para vocês, importante. Acredito que todos tenham um pouco de dificuldade ao preparar tipos de documento, organização de trabalhos, precisar montar algum tipo de TCC, trabalho final de curso de faculdades, ou da própria escola, né? Trabalhos escolares. Bom, o que acontece? Nós vamos tratar um pouco sobre regras da ABNT. O que são as regras da ABNT? São formatações pré-determinadas, tá, que a gente pode utilizar para formatar um documento, deixar ele de uma maneira bem organizada, bem visível, tá, e bem estruturado, né, tanto com tamanhos, fontes e espaçamentos. Tá? E na utilização dessas ferramentas, dessa regra da ABNT, você pode tratar disso tanto no Word, que é a ferramenta que eu estou utilizando no momento, que é o aplicativo que eu estou trabalhando, tá? Em qualquer uma das suas versões, né? Seja a versão 2010, 2016, tá? E vocês vão utilizar aí também algumas outras, podem estar utilizando aí, por exemplo, a ferramenta Write, que é do Linux, tá? Ou Google Docs, tá? Também para poder trabalhar com documentos. Eu vou fazer prioridade de utilizar o Word, tá bom? Então, o que acontece aqui? Eu tenho um texto, tá? Já aqui montado, tá? Onde está utilizando aqui uma formatação. Não tem, na realidade, formatação, né? Na realidade, o texto está desorganizado. Não existe uma organização desse texto, um espaçamento, tá? Então, as regras da ABNT ela vai tratar disso. E então, o que acontece? Então, por exemplo, para poder a gente trabalhar na formatação do texto, nós precisamos fazer o quê? Primeiro, selecionar, tá? Como padrão, a gente utiliza aqui o nosso mouse, né? Nessa seleção, tá? Caso você também queira um atalho, né? Você gosta de utilizar atalhos do teclado, né? Você pode utilizar a dica do comando Ctrl mais T, tá? Ou Ctrl T simplesmente, tá? As teclas Ctrl e T, que vai permitir fazer essa seleção do texto, tá bom? Como via de regra, nós temos algumas fontes já pré-determinadas por todos os aplicativos que você for utilizar de edição de documentos. Na parte das regras da ABNT, nós temos duas fontes que são padrões. Tá? Eu tenho aqui a fonte Arial, tá? Como vocês podem perceber, o meu texto já alterou. E eu também possuo a fonte Times New Roman. Tá? Você pode observar ela aqui. Cada um tem um estilo diferente de formatação. Tá? Eu vou estar dando prioridade a utilizar o Times New Roman. É lógico que existem algumas regras que pode se utilizar o Arial. Tá? Também existem algumas outras formatações em que você pode utilizar outras fontes, como o Calibre e o Tahoma. Mas, em via de regra, como padrão mesmo, eu tenho Times New Roman e fonte Arial. Tá? Vamos estar utilizando aqui como padrão o tamanho 12. Tá? E em seu alinhamento, nós vamos determinar aqui o alinhamento. Vocês podem reparar aqui em cima. Tá? Eu tenho os tipos de alinhamento: à esquerda, centralizado, direita e justificado, que é justamente para distribuir o texto tanto do seu lado esquerdo como do seu lado direito. Você pode perceber como ele sofreu alterações aqui. Tá? Mas, professor, não existe título no seu texto? Existe sim. Eu tenho aqui normas da ABNT, regras para TCC e monografias atualizadas. Se eu clicar aqui do lado, eu posso dar um Enter. Somente para dar um espaçamento e destacar esse meu título. Tá? Mas esse título não vem com um tamanho diferente? Pode sim. Seleciono aqui o título, dá um cliquezinho aqui, fez a seleção. Você também pode fazer a seleção aqui de lado, pelo mouse.
É lógico que você não pode utilizar o seu Ctrl T, porque o Ctrl T vai selecionar o texto todo, tá bom? Então eu vou selecionar apenas o título. E para esse título eu vou determinar aqui um tamanho, tá? Um tamanho diferente. Não uma formatação de uma fonte diferente, mas sim apenas um tamanho. Para títulos a gente utiliza tamanho 14. Podemos determinar ainda outros estilos de texto, tá? Então podemos aplicar aqui negrito, itálico, centralizado. Mas eu vou deixar apenas negrito ativado aqui no meu documento. Para títulos, você pode também determinar aqui o alinhamento mais centralizado, tá? Para determinar o texto. Professor, e se eu quer fazer uma quebra do texto, por exemplo, eu não querer utilizar esse tracinho, tá? Eu poderia, por exemplo, apagar ele aqui e dar um Enter. Olha como é que fica o nosso texto. Tá? Então, o nosso título ficou nessa formatação. Lógico que você vai ter algumas formatações um pouco diferentes, você pode mudar dependendo do tipo de texto que você vai utilizar, né? Esse texto você pode perceber que está bem justo, tá? Então ele está bem juntinho, ele está justo aqui um com o outro, e eu quero dar uma espalhada nesse texto, tá? Vocês podem perceber que até agora eu utilizei apenas ferramentas que estavam visíveis, tá? Eu posso utilizar também outras ferramentas que estão um pouco ocultas, tá? Você vai encontrar aqui, por exemplo, o parágrafo. Eu tenho aqui uma setinha apontada aqui, apontada para a direita, tá? Que é um atalho que permite eu utilizar a opção de parágrafo. Só que para esses parágrafos eu vou precisar fazer o seguinte: eu vou selecionar apenas o texto sem o meu título, tá? Porque essa aplicação, o nome está dizendo, parágrafo vai estar fazendo referência ao seu texto, tá bom? Então, se a gente puder dar um clique aqui em parágrafo, você vai ter essa janelinha aqui, onde ela vai te dar as seguintes opções. Primeiro, o seu texto já está no modo justificado, alinhamento justificado. O que eu poderia alterar nele também? Tá? Eu poderia alterar o recuo. Né? Vocês podem observar aqui pela janelinha de visualização como ele está ficando. Eu posso modificar tanto o recuo da esquerda quanto da direita. Repare como ficou o meu texto aqui. Mas, pela regra da ABNT, eu não vou precisar mexer com isso. O que eu vou alterar aqui apenas no meu texto será o seguinte: será o especial, que é a primeira linha. A primeira linha é o parágrafo propriamente dito, tá? Que a gente geralmente trabalha, tá? E os espaçamentos, espaçamento entre linhas. Eu tenho aqui modelo simples 1,5. Repare que eu também tenho um espaçamento antes e depois, tá? Mas o que acontece? Antes e depois são espaçamentos antes de um parágrafo e ao final do parágrafo. A gente vai reparar nisso um pouquinho depois de a gente pedir OK. Então, no momento, pela regra da ABNT, ela diz que a gente utilize alinhamento justificada, especial primeira linha. Repare que o nosso especial está em 1,25 centímetros e o espaçamento entre linhas está 1,5 linha. A partir do momento que eu pedir OK, repare como ficou o meu texto. De uma maneira bem mais distribuída, bem mais organizada e mais espalhada. Repare que parte do texto já passou para outra página. Tá? Por quê? Por conta desse espaçamento. Repare o tanto de parágrafos que surgiu. Né? Ele ficou de uma visualização bem mais organizada. Tá? Ah, professor, meu texto não preciso que ele fique em 2 páginas. Aí vai com você. Você vai ter que diminuir o seu texto, você vai ter que organizá-lo, retirar determinadas palavras que não fazem necessidade ao texto. Tudo bem? Então, no momento eu tenho aqui o espaço, o título já determinado, com o tamanho 14, fonte Times New Roman, lembrando que eu estou utilizando a fonte Times New Roman.
Se eu quiser fazer toda a alteração do texto, mudar a fonte para Arial, eu posso pressionar a tecla Ctrl T. Repare que o tamanho aqui modificou, porque eu estou selecionando tanto o título como o texto, e posso alterar aqui para Arial. Tá? É lógico que você tem que determinar tanto isso para título como para o texto. Tudo bem? Tá? Então, como eu fiz essa alteração, repare como o texto já ficou um pouco mais modificado. Tá? Outra coisa importante das regras da ABNT é a configuração de página. Tá? Isso você vai encontrar em outros programas utilizando a ferramenta, o menu arquivo. Pode acontecer, como por exemplo no Write, que você vai encontrar aqui o menu fonte ou formatar. Tá? Você vai encontrar essas ferramentas. Pode acontecer que você também não encontre as ferramentas aqui direto, você vai ter que utilizar essa fonte, menu fonte. Aqui no Word nós não temos. Nós já temos isso diretamente na nossa tela. Tá? E para a configuração de página, eu tenho aqui o menu Layout. Só que como padrão, vou utilizar com vocês aqui o menu Arquivo. Então basta dar um clique aqui em Arquivo e eu vou encontrar aqui a opção Imprimir. Tá? Nesta opção imprimir, eu vou encontrar já a tela de configuração do meu texto. Repare que eu vou ter aqui a opção configurar página. Basta dar um clique em configurar página e eu posso determinar o que a regra da ABNT geralmente me diz. O que ela informa? Que a margem superior eu posso trabalhar com 3. A margem esquerda também com 3. Eu só preciso determinar o CM? Não precisa, tá? Mas se você quiser escrever, fique à vontade, pode digitar. Opa, minúsculo. Né? Vamos seguir o padrão. Inferior. Inferior você vai utilizar 2. E na direita, também 2. Tá? Ah, professor, você esqueceu dos centímetros. Beleza? Centímetros. Venho aqui. Centímetros. Tá? Orientação, a orientação do seu texto. Se o seu texto é um documento, né, é um texto, ele vai ficar o quê? No modo retrato, que é em pé. Caso o seu texto for de uma tabela, ele tiver tabelas no caso, você pode fazer ele horizontal, que é o modo paisagem. No meu caso, no via de regra, tá? Com o padrão para texto será retrato. Então eu tenho aqui margem superior 3, esquerda 3, inferior 2, direita 2. Peço OK. Já alterou o meu texto. Você pode reparar que aqui pela margem eu tenho um pouco menor e a outra um pouco maior. Né? Eu poderia simplesmente também definir outra coisa. Tamanho do papel, o tipo do papel padrão é A4. Tudo bem? Então, nós temos o padrão aqui A4 e a orientação, que é justamente aquilo que a gente alterou em retrato. Se eu quisesse imprimir, eu poderia pedir imprimir, mas no meu caso, eu não vou trabalhar com isso. A partir do momento que eu quiser voltar à tela inicial, eu já reparo como ficou o meu texto aqui para a impressão. Tudo bem? Tá? Bom, espero que vocês tenham gostado de mais essa dica. Tá? Fiquem com Deus, se cuidem. Tá? Até uma próxima.